Você entendeu o que eu estou falando? Deus nunca vai estabelecer um governo assim. Você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não basta apenas ter princípios, você tem que ter nada. Porque aqui tem pessoa é santo, é bem regrado, é bem fiel, é bom motor, mas não tem que nada. Você sabe os princípios que Deus tem para todas as pessoas que vai governar. O primeiro princípio é o princípio da ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Ao ser humano foi dado o quê? A capacidade de planejar. Ao ser humano foi dado o quê? A capacidade de planejar. Ao ser humano foi dado o quê? Diga, eu tenho capacidade de planejar. Diga, Deus me deu capacidade
e planejar. Pai, qual é o teu plano de vida para a tua casa? Aqui tem pais que não tem plano de vida para a casa dele. Não tem vida em tua casa. Não tem plano de viagem. Não tem plano de estudo. Não tem plano para ser pai. Na igreja ali com todo mundo pula, mas em casa não tem plano. Salário cai, não tem plano de lazer, não tem. Mano, está muito entendendo. Pai, não fica mal comigo, né? Eu estou falando para você. Eu estou falando ali. Amém. Está comigo, diz amém. Amém. Ao ser humano lhe foi dado a capacidade de quê? Liga. A igreja tem que ter o quê? É um pouco pesado. Com base em os partidos quando apresentaram os programas dele. E depois dos programas dele, não vem nós. E ele começa a dizer: vamos transformar o campo em uma cidade verde. O lixo vai acabar. Eles já vão falar. Está no plano deles. Agora, não sei se o plano deles é execuível ou não. Porque não basta ter um plano. O plano deve ser o quê? Execuível. Você deve planificar com base. Depois estás gastando muito dinheiro, dobra joelho, compra cadeira. Amém? Esse amém não veio bem, você tem raiva. Tem uma que está juntando todo o dinheiro dele para ir para o Japão. Então, às vezes não é o Japão, ele é o seu joelho. Senhor, eu planifiquei isso para a igreja. Estou dizendo se é fruto do meu pensamento ou fruto do meu. Mas, Pai, em nome de Jesus, por uma igreja saudável, nós desenvolvemos um plano de evangelização, mas poucos somos obreiros. E diz a tua palavra, eu orei em torno da seara, para que quanto mais ser feito. Senhor, a todos quanto tens preparado para serem participantes dessa obra, os traga identificados na visão que o Senhor concedeu. Capacita aquele obreiro que dia após dia chega atrasado. Tem dia já fico passado com ele, mas Pai, ele está nesse plano. Oh, Pai, ele está nesse plano. Amém. Consagra teu plano, meu irmão. Aleluia. Amém. O sono do líder é fraqueza espiritual e cansaço. Amém. Ou você não sabe que não era por passar, irmão. Alguém já disse no coração, olha, está com os líderes. Não estou a pedir. Eu sou líder, eu sei. Amém. Você não estava lá para dizer que o líder pensa com vocês. O líder pensa muito. Às vezes ele não pensa em ligar, mas depois estava vendo para a igreja, já esqueceu. Ou depois lembra mais, ele te liga, Pai do Senhor. Os líderes pensam muito na ovelha. Ovelha não nos amamos. Amém. Porque há plano conhecido e há plano desconhecido. Há plano revelado, há plano apresentado de maneira progressiva. Por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés e apresentou um plano, né, que a caminhada seria de quantos dias? 3 dias. Se Deus lhe contasse que a caminhada seria de 40 anos, bom, libertação do povo de Deus apresentou a quem? A Moisés. Só que o Deus que te apresenta o plano, quer que esse plano saia de ti e chegue até aqui. As pessoas, mas viverá o plano perfeito de Deus, aquele que anda em conformidade aos princípios de quem? De Deus. No plano você precisa identificar quem são os companheiros, quem são os obreiros, quem são os cooperadores, quem são os rebeldes, quem são os desleais. É o plano que você deve dar conta.
Na medida que o plano se executa, aparece todo tipo de pessoa. Alguém está entendendo? Já ouviram falar de Coreia? Já ouviram falar de Abirão? Coreia e Abirão, quando estavam lá no Egito, eram fiéis ou não eram fiéis? Seguiram ou não seguiram? Andaram ou não andaram? Mas depois se rebelaram ou não se rebelaram? E na caminhada é longa. Muitos vão ficar pelo caminho. E o tempo vai revelar quem é quem. Vai revelar quem é quem. Mas vou voltar aí. Consagrar o Senhor, amém? Consagrar o Senhor não é meter coisa de azeite naquele papel ali, onde você escreveu. Meter lá coisa de papel, levar no rio. Não, isso não é consagrar o Senhor. Consagrar o Senhor significa colocar um plano sobre a dependência da vontade divina. Chega aí, e apóstolo, e os outros que levantaram o altar e folha meteram lá, eu não sei. Isso eu não sei. O que eu sei é que eu vi o rei Ezequias apresentar os planos diante do altar de quem? De Deus. Vi Jesus a orar. Eu vi o altar de pedra misturado com azeite e bué de papel. Esse eu não vi na Bíblia. Agora, quem viu isso na Bíblia é correr? Faça um plano execuível e consagra ao Senhor. Igreja, nós temos que ter planos de projeção de obreiros na igreja. Não perde um intercessor na escola e não perde um engenheiro na intercessão. Não. Em tempo de prova, dispensa a pessoa para estudar. Faça isso. Você me diz que essa semana eu vou orar e você estudar. Se a nossa oração por que seria ter um estudo para nós intercessores. Porque nem todos serão. Amém. Amém. Jesus precisou, o José, pai dele, que livrou quando estava na barriga. E precisou José de Arimateia, que pediu para lhe tirar da cruz. Dois José. E os dois José são lembrados pelo impacto positivo que tiveram na vida de Jesus. Um José teve bom de dinheiro, mas outro José teve bom de temor ao Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou falando? José de Arimateia não sobe no monte conosco, mas resolve mais do que nós. Você conhece Tomé? Tomé é o irmão que assiste de longe. Tomé não estava quando Jesus lhe crucificaram, mas foi quando Jesus lhe picaram de lado. Quando ele encontrou Jesus ressuscitou, ele disse: se eu não ver a parte onde ele picaram, a pergunta é: quem que te contou? São os irmãos que desejam a sofrer de longe. Eles nos deixam a sofrer de longe. Ele está que já dá pena, não vai te dar orelha. Vocês estão chorando. E quando lhe acreditaram que você agora tem carne, ele vai ter dúvida. Se aonde ontem eu lhe vi no governo provincial, a dar pé. Mas graças a Deus, enquanto Tomé for, Jesus ele é Arimateia. Você vai aplaudir a glória de verdade. Porque Jesus, dentro do plano da salvação, sabia a posição de cada um. Jesus nunca obrigou Jeshua e José de Arimateia. Mas eu estou pregando a falar para os irmãos. Não é possível. A pessoa que se jejua vai desmaiar, irmão. Porque ele tem 3 refeições por dia: batata, maçã, banana, azeite, sumo, poeira de tanta energia. Mas ele gosta, pastor. Ele ama a tua mensagem. Ele
você é a pessoa do seu destino profético. Mas essa parte de Jejuar, ele não conta. Tem que saber identificar cada pessoa no plano. Alguém está entendendo isso? Mas eles não estão entendendo. Nossa igreja vai crescer, está crescendo. Precisamos entender qual é o irmão da eletricidade, qual é o irmão do estuque, qual é o irmão da bateria, qual é o irmão do piano, qual é o irmão da inteligência, qual é o irmão da sabedoria, qual é o irmão que fala de casamento, qual é o irmão que fala de fé, qual é o irmão que fala de propósito. Dentro do plano de desenvolvimento desse nível, tem que saber posicionar cada vez no seu lugar. Não tenho cancelado os cursos de matemática e de psicologia. Por quê? Não tem plano. O professor dá aula sem plano. Vamos celebrar os 50 anos da independência. Aleluia. Plano. Queremos plano. Amém. Nós só queremos plano. Só queremos qual é o plano para a juventude, qual é o plano para as crianças. Porque está se aumentando o índice de crianças na rua, aí na DEC, ou INAC, não sei. É INAC ou INAC? O INAC, o plano é igual a INAC. Eu estou falando para INAC, não estou falando para INAC. Ninguém pode ter respeitar se diz INAC, aqui ou INAC. Vai usar. E até ainda me disse, a culpa é dos pais que estão a fazer filhos sem plano. E aí, esse é o nosso ministério. Nós em África nos ensinaram que filho é riqueza. Como na riqueza do pai tem, do outro também não tem. Agora vamos ter a riqueza da barriga das louças. Cuidado, o país está difícil, mas o país tem rumo, aleluia. Eu creio numa bola de ouro, quem crê celebra a Deus. Então, meus pastores, meus líderes, o primeiro plano que nós precisamos ter um plano executivo, um plano que nós vamos consagrar a Deus. Apresenta a Deus, depois apresenta o plano aos parceiros da missão. Nunca apresenta o plano aos usurpadores. Apresenta sempre o plano aos parceiros da missão. Está vendo esse lugar? Porque na medida que você apresenta o plano aos parceiros da missão, você incita eles a viver em conformidade. Crucifica, porque naquele dia eles seguimos para me dar pão. Não lhe deu pão. Pois disse, vamos embora, porque não é você de diabo. Não lembra essa pregação? Jesus disse, vocês não me seguiram pelo pão, me comeram ontem. Na igreja tem gente que sobrevive pelo pão. Pastor tem que ter culto do pão. Não falei assim. Tem que ter o culto da comida, o culto da confraternidade. A pessoa que vai viver do pão. Nós queremos adorar Jesus, ok, mas tem que estar que só quer cura, outro só quer comer. E uma igreja responsa tem que responder. Vocês viram pela comida? Pela comida não. Jesus disse trabalhar. Não pela comida que merece, mas para aquele que é para a vida. Ele começou a ficar malaico. Vamos dizer aqui isso. Não me dá mal, depois não me dá mensagem. Depois Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida, e não sangue é verdadeira bebida. Você não estou. Você está amarrado. Você não deve comer a tua própria carne. Nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse: vossos pais comeram maná e morreram, mas o pão que eu vou vos dar não fica eterno. Ficaram mais mal. Jesus lhe dá mais uma palavra. Foram embora, foram ué.
Depois Jesus pergunta a vocês: vão ir? Ele disse: para quem nós iremos? Ele não disse para onde, ele disse para quem nós iremos. Pois só tu tens a palavra da vida. Não vou falar da resposta de Pedro, vou falar o que Jesus tinha e mantinha o princípio. O que é que você tem que pode fazer alguém trair e ousa permanecer? É o que você tem que eu preciso na minha vida. E Deus tem que você tem. Deus sempre perguntou isso. Ele perguntou para nós, ele tem que você tem. O que fez com José de tirar dali para adolescente, ele tinha a capacidade de interpretar. O que fez da vida ser ele tinha algo. Todos os homens de Deus tinham algo característico. Você precisa saber o que você tem. Tem pessoas que, se você lhe falar mal, ele não vai conversar contigo, vai me bater. Eu vou lá comigo. Lá não pode ser. Pedro tirou fala, cortou a orelha. Não lhe deixe. Não lhe deixe. O que fez Pedro defender-se de Jesus? Jesus lhe apresentou um plano. Lhe apresentou uma visão, lhe apresentou isso. Pedro, pois Pedro, sobre esta pedra, edificarei a igreja. Aleluia! Qual é a diferença de Pedro e Judas? Judas aceita com a boca, mas nega com o coração. Mas Pedro nega com a boca e aceita com o coração. Por isso, não se preocupe estar na boca dos seus discípulos. Se preocupe estar no coração dos seus discípulos. Apresente o plano. Lhe faça entender que ele faz parte do plano. Lhe faça entender que ele é uma peça fundamental nesse plano. Lhe faça entender que nós vamos chegar ali porque Deus está conosco, mas você coopera conosco. Lhe faça entender que essa igreja será uma igreja de 5.000 almas, mas dentre 5.000, 200.000 almas serão lideradas por Ele, capacitadas por Ele, porque estamos alinhados a uma visão e Deus conta conosco. E apresenta isso. Amém. E apresenta isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém. Consama. Estou prestes a terminar. Eu preciso falar isso. Quem não governa as suas emoções não está liberado para governar o mundo. Quem não governa as suas emoções não está pronto para governar o mundo de Deus. Pessoas feridas ferem, pessoas traumatizadas, têm dificuldade de confiar, têm dificuldade de investir, têm dificuldades de estender a mão a quem precisa. Ele e o próprio José, esse é José que nós estamos a falar aqui dentro. Mano, foi traído pelos irmãos. Quando teve o primeiro filho, ele deu um nome. Qual é o nome do primeiro filho? O que significa? Deus me fez esquecer os meus sofrimentos. Qual é o segundo filho dele? Efraim. Deus me honrou em terra estranha. Ele teve que ser curado das feridas. Para ir a ser uma nova obreira. Estava nisso. Ele podia chegar, a tua parte foi cumprida. Você tem que reconhecer que a tua parte foi cumprida. O professor do médio não é professor da faculdade, mas sempre é professor. Oh, aqueles que foram não sabem o que perderam. Oh, não perderam nada, pastor. Não perderam. Você está num sítio, o outro estava a crescer. Doutrina da palavra. Não fala mais que aquele veio, me roubou as ovelhas. Ninguém te roubou. Amém. Existe discípulo por transição. André, antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. Amém. Mas o Pedro veio te pedir carta de recomendação.
e dá porquê. Você só não pode dar se a Bíblia é perigoso. Está entendendo? Isso eu estou a falar para mim. Se naquele lugar não é perigoso, você então me diz: olha, vá uma igreja mais perto da Bíblia. Eu posso te recomendar como Deus chamar, sim. Mas ali é porque eles não estão na mesma fonte de nós. É isso que eu quero dizer. Porque todo pai sabe que por mais que ama o seu filho, quando ele é crescer, você sai de casa. A mãe, quando está a despedir a filha, ele está despedindo com alegria e também com tristeza. Quem vai me ajudar mais na cozinha? A mãe quer que a filha fique com ele, mas tem que saber que agora ele já encontrou o marido dele. Tem mesmo que você dá na bochecha. Essa parte do leite eu não falei. Tem abraço que você dá, mas tem abraço que o marido que dá. Lhe deixa aí. Sim. Agora, quem vai se acampar na casa da filha de Mateus? Vou ficar com minha agora mesmo. Dá uma filha minha saudável. É pouco, né? Ele está puxando para entender essas palavras. Está lá. Estão ali. Pastor. A mensagem é boa. Nós vamos perder pessoas. Aleluia. Nós temos que estar prontos para perder quem? Nós temos que saber que vamos perder pessoas. Sim, mas essa ferida deve ser curada pela consciência da existência. O que fez José ser curado? Olha o que ele disse dos irmãos dele. Deus me permitiu e me enviou aqui. Vocês são frutos da mão de Deus. É isso que ele disse, meus irmãos. Compreende essa maturidade? Você deve saber que todas as coisas juntamente, não é separadamente, juntamente cooperam para o bem. Eu acredito que uma pessoa sai da minha vida até que o plano de Deus esteja cumprido. Eu penso assim. E aqui eu preciso dizer para os líderes: não insistem em pessoas que já desistiram emocionalmente de vocês. Não vão conseguir dormir. Se você vê que o teu filho espiritual, que você ensinou, que você capacitou, que você treinou, está andando em maus caminhos, lhe repreendeste primeira vez, segunda vez, terceira vez, fosse na casa dos pais dele, falaste com ele, não quer te dar atenção. Por favor, não coloque na nossa tua mente. Porque tem uma etapa da vida que o profeta Samuel estava toda hora triste. Porque não desistiu emocionalmente de quem já desistiu dele. Samuel já não lhe via mais como profeta, só estava lhe vendo como um vento que faz barulho, que lhe complica a vida. Deus foi lá, até quando você vai ficar triste por causa de Saúl? Quem já abandonou Deus e você está com Deus, não tem como estar contigo. Se Deus já abandonou, gestão emocional pela consciência da existência, tem que saber até aqui cooperou no Senhor. Duas coisas, quando eu comecei o ministério, muito me preocupava. Pessoas que vão ajudar financeiramente a igreja e pessoas que vão ajudar espiritualmente a igreja. E Deus me disse: se no início e no fim do ministério você não depende totalmente de mim, você é carnal. Carnalidade às vezes não é pecado. Carnalidade às vezes pode ser uma fé superficial. Uma fé que não depende totalmente da provisão de Deus, é de carnalidade. Eu vou te tirar as pessoas que você acha que vão para mim te mostrar que aqui é um plano. Essas pessoas choram. A princípio doer, mas depois aprender que a dependência na provisão de Deus gera estabilidade emocional. Pastor, não ficam preocupados quando a ovelha investe 3 milhões de igreja e se ir embora. Não fica preocupado.
A única coisa que você vai avaliar é se o plano de Deus na vida dele está conforme Deus te apresentou ou é fruto da sua criatura. Se o plano de Deus está cumprido, então que a pessoa diz: filho, vem, próximos que o Senhor te levará. Pessoas para o teu destino profético que se separar. Mas como homem de Deus que Deus te colocou na sua vida, eu estou a declarar uma bênção de nascer em toda a área da vida. Que o Senhor abençoe os teus passos, abençoe os teus caminhos, abençoe a tua trajetória. Filho, conta com o meu apoio, conta com o nosso conselho e tu sabes. A nossa igreja é grande, mas há um espaço específico em nosso coração. Ele vai e eu vou falar para ti, Deus, 3 formas de marcar uma pessoa e nunca te esquecer. 3 formas de marcar uma pessoa e nunca te esquecer. A primeira, lhe faça entender o seu propósito de vida. Segundo, lhe ajuda a alcançar os maiores objetivos de vida. Terceiro, seja um agitador do destino ou um orientador do destino. Se você conseguir fazer essas 3 coisas, ou uma dessas coisas na vida de uma pessoa, já pode nos fazer. As ovelhas não sabem muito aquilo que Deus sabe, mas serão livres se devem saber de sua voz, né? Então, eu falei que gestão é emocional, né? Nós precisamos nos curar, nós precisamos ensinar para ensinar todos. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, vocês sabiam que, independentemente da capacidade espiritual que vocês têm, se o vosso estado emocional estiver comprometido, terão dificuldade de fazer grandes coisas? O que estava a fadigar Jesus em Getsemane é algo que ele falou: a minha alma está profundamente triste. Eu preciso orar por isso. Durante 3 anos. Quando a alma do livro está debilitada, a suavidade do seu ser está comprometida. Se você conversar com 90% dos líderes, os problemas deles são emocionais. Tem pessoas que traíram, pessoas que desertaram, pessoas que abandonaram. É muito amado, mas muito legal. Cheio disso. Cada nosso país se toca no futuro, porque não pode. Em vez de nós combatermos a corrupção, começamos a combater as novas. Você vai falar traumatizado, nós pensamos que todo mundo que está até a camisa amarela veio para te trair. O dia que aquele mundo veio para te trair, deu com a camisa amarela. Os que vendem camisa amarela, Samuel diz que veio. Essa aqui sobre a camisa amarela, porque eu não dividia, não deu nada de trair. Então, que Deus ajude-nos a segurar os por favor. Então, eu já estou a terminar, liberar o visão, vou falar isso. Último elemento, já sabemos agora. Último elemento, aí nós vamos falar de José. Amados, José era inteligente mulher, tinha conhecimento do mundo, tinha reservas do mundo. Tinha reservas. Quem foi chamado para alimentar o mundo do monte não quer reserva. Estou a falar aqui de reservas de vários aspectos. Falo de reservas morais, falo de reservas espirituais, falo de reservas financeiras, falo de reservas em todo o aspecto da vida. Você vai precisar. Deus disse para Elias, né? A caminhada será longa, né? E ele comeu um pão e uma água, né? Bebeu uma água fresca e um pão cozida na brasa e caminhou durante quantos anos? 40 dias. Eu tenho que reserva. Líderes precisavam ter reserva. Até Deus tem um maná escondido. Ele deu tudo. Porque
Deus me abençoe. Quando o dia pensava que todos se corromperam e se acabaram, a Bíblia está dizendo que Deus tinha reserva. Quando todo mundo pensou que Israel já não teria ninguém, a Bíblia está dizendo que há entre eles um remanescente. E Paulo se estava como reserva para o líderes precisavam de reserva. Até na nossa cozinha tem que ter o quê? Alguém aprendeu alguma coisa? Quero nessa noite agradecer a todos os pais, todas as mães, todos os irmãos aqui, os meus reverendos e meus pais. Eu vou terminar isso com um testemunho, mas olha como emocionar hoje. Hoje eu não vou chorar. Eu sou filho de um pastor que deu vida por Cristo. O meu pai, ele pagou formação de pessoas, ele pagou estudos para muita gente. Mas houve um momento na vida em que as pessoas em quem ele investiu tiraram as costas para ele ao ponto de envenenarem e inventarem uma profecia. E a profecia foi: dentro de meses, o reverendo vai cair no exército. E quando cair no exército, vai morrer. Temos que começar já a ver o envenenado. Envenenado. Meu pai ficou com medo, mas muito medo. E tudo o que ele esperava era a morte do meu pai. Nós, como filhos e jovens da terra, começamos a ser perseguidos, combatidos na terra. E lembra-me que meu pai não tinha muito. Quando ele tenta ferir o pai não aconteceu, a única forma para ferir é a cabeça. Meu corpo está desabilitado. Mas se eles conseguirem nos causar mal, eu não vou morrer por causa da criança, mas por causa da criança. Eu não consigo esclarecer para ela. Eu vivi na pele, sabendo de que Deus é bom, mas as pessoas podem ser malas. O líder deve liderar confiando em Deus e nas pessoas que Deus apresentou, e não nas pessoas que necessitam dele. Conhecer cada um do seu coração. Jesus confiou coisas sérias por causa do caráter das pessoas que prometeram. Eu vivi na pele, meus queridos pais, e nós estamos a falar sobre ousadia, aquele que ousa liderar. Eu não vou falar apenas em conjunto de Deus, eu vou falar mais sobre isso. Eu passei a ser líder em casa, em termos de Cristo. Meu pai não é que eu sou irmão mais velho de 12 irmãos, quer dizer, são 13, eu sou mais velho dele. Que é querida emoção. Falar aos irmãos para não lutarem com aqueles que envenenaram o pai. Acalmar a família, que se eles mexeram no ungido de Deus, Deus vai resolver com eles. Porque em tudo nós aprendemos. Em tudo estamos a ser instruídos. E eu quero dizer aqui para todos os líderes: se vocês têm um plano, se vocês têm princípios, têm planos, apresentar a Deus e apresentar às pessoas, saibam que este grupo poderá ter grandes dificuldades, mas confiem que se o plano vem de Deus, a vida o mundo está em crise por falta de líderes sem posicionamento. Então, precisamos ser líderes com verdadeiro posicionamento, com verdadeiro amor. Que tudo quanto nós aprendemos aqui durante esses dias nos sirvam de combustível para o propósito que Deus está pensando. Quero ser grato aos meus pais, que mesmo sendo pais, sentaram para nos ouvir, nós que somos nossos filhos. Obrigado pela credibilidade, obrigado pelo respeito, obrigado pela relação. Nós íamos nos ensinar, orientar-nos, corrigir, porque nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês.
E posso dizer para os jovens que estão aqui, se vocês foram chamados para ser líderes, não tenham medo de ser corajosos. Não coloquem olho nas recompensas, mas coloquem a mente nas tarefas. O reino muito mais do que privilégios exige sacrifício. Os sacrifícios do reino são maiores do que os privilégios da terra. Então, os privilégios também são passageiros, mas os sacrifícios em Cristo Jesus é como para a eternidade. Vivam uma vida de santificação. Ninguém pode ser profundo nas coisas de Deus se for superficial na comunhão com Deus. Você não pode ser profundo em Deus se for superficial nas orações, na meditação da palavra. Não pregue para impressionar corações, impressionar os outros. Não se engane com a ilusão de tudo ventas altas, porque Maria tem 6 meses, Isabel tem 6 meses, Maria. Nós estamos no final, mas eu quero algo que Deus colocou no nosso coração. E eu ainda creio que Deus fala, amém? Eu ainda creio que Deus fala. E o que falamos aqui é algo profundo. Obrigado por você permanecer. E eu quero terminar com algo que Deus me deu no nosso coração. Eu vou dizer um pouco também. E antes de começar a conversa, a minha esposa é pastor. Eu sei que pastor é muito ocupado. Eu esqueci de pastor conversar a conferência. E ela me disse: não, eu vou chutar a cabeça, não. Mas está indo. Vai estar pensando. E quando eu me pastor vai chegar, eu vou chamar o pastor. Mas eu tenho muita coisa com essa possibilidade. Às vezes eu quero ficar com isso. Não fica longe. Esse papel está dentro de